te escolheu. É raro ter um coração igual ao seu. Mas é preciso ser provado, preparado. Não vai ser de qualquer maneira que Deus vai fazer. Mas saiba que tudo já está preparado, esperando por você. Vai ser tão lindo quando Deus cumprir o que te prometeu. Vai ser tão lindo quando teus sonhos saem do papel. Você passou por coisas que ninguém passou, mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou. Vai ser tão lindo. Oi, gente, iniciando mais um vídeo aqui com vocês. Hoje o vídeo vai ser sobre manutenção na casa. Como vocês podem ver, é minha filha Giovana que está lavando a louça. Ela já está lavando a louça aí, como vocês podem ver, ouvindo um louvor. Aí eu resolvi aqui editar para vocês, porque eu estava com dor de cabeça e falei, não, Giovana, faz manutenção hoje. Aí ela está bom, mãe. Aí eu estou... ela está aí lavando a louça, como vocês podem ver. E logo vai ter mais vídeo no canal. Eu fiquei um pouquinho ausente dos vídeos, mas eu vou estar gravando todos os dias aqui para vocês. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixe seu like, compartilhe com seu amigo, seu colega. Me ajude aí, gente, que eu sou nova aqui no YouTube. E quero crescer nessa plataforma, mas preciso da ajuda de vocês. Então se inscreva no canal, comente aí o que vocês acham que a gente deve ensinar seus filhos. Como está na Bíblia falando que a gente deve ensinar seus filhos o caminho que devem andar, ensinando a palavra, mas também ensinando dentro de casa, que tem que ajudar os pais, até para futuramente eles terem responsabilidade com a sua própria casa. Aí ela tá aí lavando louça e desde os 5 anos que ela sempre gostou de ajudar. Eu nem preciso falar, às vezes ela vai lá e lava sozinha. Então ensine seus filhos o caminho que deve andar, gente. Indo para a igreja, ensinando a palavra e também ajudando em casa também. Sua filha pode ser pequena, mas ajuda a ensinar ele lá, arrumar a cama, guardar os brinquedos, mas ensine seus filhos que isso vai ser bom para eles no futuro. Gente, comente aí o que vocês acham. Minha filha tem 11 anos, lava a louça, ela já faz tudo praticamente, né? E vocês acham isso errado ou certo? Comente aí no comentário o que você acha desse tipo de atitude minha, que eu estou certa ou estou errada sobre deixar ela lavar a louça. Não todos os dias, né, gente? Se ajudar no dia a dia. E incentivar o seu filho a estudar também, ler um livro.
Oi, gente, voltei aqui com vocês. Hoje, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Dê um like, se inscreva no canal, comente o que você achou.